Não existe nada pior do que você conviver com a pessoa narcisista. Como assim? Porque o narcisista, ele tem dentro de si instalado um sistema de drama. Já é instalado de fábrica no narcisista, essa peça vem de fábrica. E quando você convive com alguém narcisista, o drama ele fica muito associado a uma outra pecinha que existe nele que chama vitimismo. Então, assim, o narcisista, ele é assim, ele te força, ele te aponta, ele te apurrinha, ele te cutuca, ele vai te colocando acuado a tal ponto, até o ponto de você reagir com ele. Quando você reage com o narcisista, o que acontece? Ele se coloca numa postura de vítima. Aí ele fala, poxa, mas por que você fez isso comigo? Poxa, mas você está fazendo isso. E aí ele tem uma forma tão sutil de manipular que ele coloca você como errado da situação. É tão engraçado que quantas e quantas vezes você não convive com alguém assim sem perceber que essa pessoa era narcisista. O problema é que às vezes os narcisistas, eles são pessoas muito amadas por nós. Eles são pessoas que nos fazem bem na maior parte do tempo, mas quando eles utilizam dessa prepotência, quando eles utilizam desse vitimismo, dessa dramaturgia toda, isso faz com que as pessoas que convivam com pessoas narcísicas, elas adoeçam. Esse é o problema. Pessoas que estão constantemente convivendo com pessoas narcisistas, elas vão entrando num estado de letargia emocional, de letargia, de uma letargia psicológica mesmo, ao ponto de começar a olhar para a própria vida e perceber que essa vida não tem muito sentido. Às vezes, você convive com um narcisista dentro da sua casa. E aí a minha pergunta para você é a seguinte: por que as palavras dessa pessoa te afetam tanto? Porque se as palavras dessa pessoa te afetam é porque essa pessoa tem um valor para você. Essa pessoa, ela, de certo modo, tem uma importância na sua vida. A história do narcisismo foi um termo cunhado por Freud na psicanálise. E o narcisista, ele na verdade, ele é um eterno amante de si mesmo. O narcisista, ele é meio autoerótico. O narcisista, ele olha para ele mesmo e ele observa as próprias necessidades como se elas fossem acima da necessidade de outras pessoas. O narcisista, ele olha para dentro de si e ele enxerga dentro de si um valor muito mais alto do que o de outras pessoas. Então, a minha dor em detrimento do outro, ela é mais valorosa. Os meus desejos em detrimento dos desejos do outro, eles são mais valorosos, eles valem mais. Então, por que conviver com um narcisista é tão difícil? Porque quando você convive com um narcisista, ele tende a desvalorizar você, as suas coisas, os seus desejos, as suas virtudes, as suas vicissitudes. Ele tende a pegar aquilo que você tem e desvalorizar em função dele. Só que olha só, tem um detalhe. O narcisista, ele muitas vezes ele valoriza o outro quando ele percebe que ele vai ganhar alguma coisa em troca. O narcisista é mestre em colocar as coisas nas balanças da vida. E ele, quando ele percebe que alguma coisa, se eu valorizar algo, se eu fizer algo, eu vou ter de volta alguma coisa, ele faz isso constantemente. O narcisista, muitas das vezes, ele coloca pessoas para auxiliá-lo e para chancelar aquilo que ele fala. Como assim? Às vezes você convive com uma mãe narcisista. Muitas das vezes a sua mãe, ela na hora que está discutindo com você, ela pega e chama seu irmão, chama seu pai, chama algum parente, fala, olha, mas não é assim, fulano, não é assim. Pessoas para que elas componham um exército em prol dela contra aquela pessoa. Porque o narcisista, ele tem sempre que colocar a sua imagem, o narcisista está muito ligado com imagem, né? O narcisista sempre tem que colocar a sua imagem em primeiro lugar, em detrimento do outro. Esse é um ponto muito complicado porque na clínica eu recebo muitos narcisistas e essas pessoas, elas não se percebem assim. Nenhum narcisista se percebe narcisista. Ele costuma perceber-se às vezes egoísta, ele costuma perceber-se às vezes um pouco egocêntrico, mas ele não se percebe narcisista.
Ele percebe que ele é movido à base de trocas, ele percebe que ele desvaloriza outras pessoas, mas ele não percebe que ele é uma pessoa narcisista. E aí o grande desafio na clínica é justamente fazer com que essa pessoa ela consiga olhar para o mundo e entender que existe uma valorização exacerbada sobre si mesma. E quando ela se valoriza muito, se valorizar é importante, tá? Não que não seja. Mas quando a pessoa se valoriza demais, ela acaba que coloca as outras pessoas de lado. Entende? Então, assim, o remédio para o narcisismo é o altruísmo. O remédio para uma pessoa narcisista é ela, lógico, depois de identificar que é uma pessoa narcisista, é ela fazer um trabalho oposto, fazer um trabalho contrário, fazer um trabalho de abstenção de mim mesmo, de negação de mim mesmo, para colocar o outro também em evidência. Porque o narcisista não faz isso. Então, assim, é adoecedor conviver com a pessoa narcisista. Talvez você seja essa pessoa e você já estava identificando isso há algum tempo. Se você é uma pessoa narcisista, trabalhe dentro de si o olhar que você tem sobre outras pessoas. Existem pessoas tão narcisistas que às vezes elas falam de si mesmas e elas não conseguem perguntar para o outro se o outro está bem. Elas não conseguem perguntar para o outro se o outro precisa de algo. Elas não conseguem até perguntar assim, ó, como é que foi o seu dia? Mas não, ela fala dela mesma e ela se... O Freud chama isso de gozo, né? E ela goza com isso, e ela tem prazer em expressar dela mesma, em mostrar ela mesma para o mundo. Porque é isso que o Narciso faz, ele é um apaixonado pela sua própria imagem. Então, o remédio para aquela pessoa narcisista é justamente fazer o caminho oposto. Começar a entrar na linha do altruísmo, de olhar para o outro, entendendo o outro, nas necessidades do outro e colocando a minha necessidade não em segundo plano, mas colocando ela de lado momentaneamente. Lógico que se você viver colocando a sua necessidade de lado todo o tempo, você adoece. Mas no caso do narcisista, é um movimento, um mecanismo totalmente necessário.